Eu assumi em 2005, dezembro, auge da crise do chamado mensalão, e quando convocado pelo presidente, de quem eu já era assessor há algumas décadas, ainda fui tentar convencê-lo a outros nomes, por inúmeras razões, vocacionais, familiares, e razões menos nobres, como salariais. Eu tinha muita dificuldade de ir para esse cargo, e o presidente tomou a iniciativa, e não precisava de ter falado isso, que ele insistia em que eu assumisse, porque ele confiava na minha capacidade de trabalhar a questão dos mortos e desaparecidos políticos. Então, eu já tinha começado a conversa dizendo que, se no final a decisão fosse eu ficaria muito honrado, ciente de que era a tarefa mais importante de toda a minha vida, assim como se ele me dispensasse para continuar no nosso combativo Instituto Cidadania. Nós tínhamos boas ações lá naquela época, o Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local e Regional. E, quando ele toma a iniciativa de falar que a importância de eu assumir era por esse tema, ele, mais ou menos, estava pautando um centro da ação, não no sentido de que o tema seja mais importante que todos os demais da secretaria, que nasceu no governo Fernando Henrique, no Ministério da Justiça, desdobramento de 93, Viena, Grande Conferência Mundial da ONU, que recomenda, numa das suas propostas, que os países criem um plano nacional de políticas públicas para defender os direitos humanos, Programa Nacional de Direitos Humanos. O Brasil teve um papel importante nessa conferência. O autor responsável pelo texto foi um embaixador brasileiro, que foi o segundo titular da Secretaria de Direitos Humanos. O primeiro foi José Gregori, uma figura historicamente vinculada a essa luta, Dom Paulo Evaristo Arnes, Comissão Teotônio Vilela. O segundo foi esse embaixador, Gilberto Saboia, e o terceiro, em 2002, foi Paulo Sérgio Pinheiro. E esse programa foi construído e lançado em 96, a partir de um conjunto de reuniões que o NEV, Núcleo de Estudos de Violência, com o Paulo Sérgio, titular, organizou, mobilizando 400 pessoas, o que foi, naquela época, um marco de uma boa participação. 400 pessoas foram consultadas, e nós tivemos o cuidado de manter como anexo o PNDH-1, com assinatura de Fernando Henrique Cardoso, o que não é muito comum em documentos públicos, em que se procura apagar a memória quando as pessoas são de partidos adversários, tal. O debate é de que esse PNDH-1 foi muito centrado nos direitos civis e políticos, e se tratava de incorporar os direitos econômicos, sociais e culturais, DESC, na sigla dos militantes da área. E o PNDH-2 repete o conteúdo do 1 e incorpora direitos ao trabalho, à saúde, à educação, à terra, etc. Tal. 2005, quando assumimos, o ambiente no governo Lula era muito difícil, muito negativo na área de direitos humanos, em que se dizia abertamente: sim, tudo mais, o governo Lula já é melhor do que o de Fernando Henrique, em direitos humanos, não. Tanto é que, em julho daquele ano, a Secretaria tinha perdido o seu status de ministério. Perdido como? No auge da crise do mensalão, aqueles conselheiros do rei que vão lá negociar com poderosos, teria ido dialogar com alguém. O que dá para fazer para maneirar um pouco o noticiário de jornal, etc. A resposta: não, é muito ministério, reduz uns 10. E quais? Direitos humanos, mulher, igualdade racial, a SECOM, porque o Guxiquem estava levando tiro no peito, e todos os demais, eles foram para a resistência,
e não saiu o rebaixamento, e Direitos Humanos não foi porque o titular tinha sido convocado para Minas, para ser presidente do PT estadual e para disputar a eleição como governador, que eu dizia, na época, era a eleição mais difícil que tinha no Brasil, é enfrentar o Aécio, né, com todo o monopólio que ele exerce na mídia, etc. Ele demite pessoas de redações, se for preciso, etc. Tal. Então, o ambiente dos movimentos sociais era muito crítico e nós, então, trabalhamos compromissos em que eu cheguei a fazer reuniões explicitamente, dizer, o que menos me interessa aqui é a posição que vocês tenham sobre o governo Lula. Direitos humanos, como o Nabil lembrou, é um tema que tem que estar pautado por ideia de continuidade histórica, política de Estado, suprapartidarismo, porque é o tema da violência mais inominável que está presente no nosso dia a dia. Sistema prisional, mortes no campo, a questão do índio, o racismo, a questão da homofobia, esses temas todos. E o ambiente, aos poucos, foi se reconstituindo, e em 2008 nós conseguimos realizar um processo. Não porque sejamos melhores do que outros, mas porque é obrigação de quem vem depois ampliar os passos anteriores. E no lugar de 400 pessoas consultadas, esse processo envolveu 14 mil diretamente, 136 encontros, 27 conferências estaduais, todas com participação oficial dos poderes públicos. São Paulo, por exemplo, foi um pau. A militância queria que eu brigasse com o Serra, porque tinha havido uma atitude muito dura. E a gente, com toda a paciência, serenidade, olha, é complicado, porque o Serra é o principal adversário político, eleitoral, em direitos humanos, nós não podemos partidarizar e começar a brigar. Então, um trabalho extremamente delicado. Dia 18 de dezembro de 2008, acabou a conferência com um ambiente muito bom, de muita alegria, de muita energia, 2.000 participantes. No meu discurso, na abertura, ao presidente Lula, disse: presidente, esses 2.000 participantes confiam que o senhor transformará em decreto presidencial o PNDH 3, o máximo possível do que for aprovado aqui como conferência nos próximos 3 dias. E aí, ainda antes do Natal, falei para a minha equipe, vamos terminar esse texto até o final de janeiro, ninguém tira férias, para a gente poder trabalhar, e não podemos lançar esse programa depois de julho, porque depois de julho já é eleição. O segundo semestre do ano anterior às eleições já é pauleira eleitoral. E começamos a negociação com os movimentos sociais, que foi difícil, porque, claro, a conferência aprova resoluções que não têm limitações orçamentárias, constitucionais, legais. É o momento mais livre da realização da vontade, do desejo. E terminamos bem esse processo, publicamos as resoluções da conferência, deixando claro que é um livro, é uma coisa, esse aqui é outra, e o esforço é para que sejam o mais semelhantes possível.